Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de estratégia da Software House de Sucesso. E hoje nós vamos falar sobre cadências, né? O que são essas cadências? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre qual a periodicidade, tanto para a construção do planejamento quanto para o próprio acompanhamento, já que não adianta só a gente planejar e a gente não acompanhar essa execução. Então a gente vai falar um pouquinho das cadências mais comuns aí, tanto para o planejamento quanto para o acompanhamento. Em relação ao planejamento, uma das cadências mais comuns é o estabelecimento de um planejamento anual, né? A gente falou um pouquinho lá no primeiro módulo sobre a visão da empresa, que tem uma temporalidade um pouquinho diferente, né? E ela vai ali de um período de 3 a 5 anos ou até 10, dependendo do setor. E aí a gente fala aqui do planejamento, que é um desdobramento aí um pouquinho mais curto em relação à visão, tá? Então, a primeira coisa que precisa ficar clara é que a temporalidade do teu planejamento, ela precisa estar condicionada também à tua visão, né? Já que ela é toda vez que você faz um planejamento novo, você está tentando dar um passinho em direção à tua visão, ok? Então, entenda o tamanho, né? A temporalidade aí da tua visão pelo qual ela foi definida, e aí o planejamento, ele precisa ser menor do que isso, para que se aconteça de eu dar um passinho em falso, né? E não andar em direção à minha visão, eu tenha algum tempo de recuperação. Mas só o planejamento anual muitas vezes não é o suficiente, né? A gente acaba com o planejamento aí sem entender muito bem o que vai acontecer durante o ano. Esse é um dos principais pontos, né? A maioria das empresas, elas reclamam que é muito difícil, logo no início do ano, no final do ano anterior, conseguir projetar o ano completo, né? Principalmente o setor de tecnologia, né? O setor de desenvolvimento aí, ele tem mudanças muito rápidas, né? As coisas acontecem de forma muito rápida. E às vezes a gente não consegue acertar aí o planejamento do ano todo. Então o que a gente faz? A gente tenta, né, ter essa visão geral, principalmente, e aqui é que entra, né, aquele pulinho do gato que a gente falou nas aulas anteriores, sobre coletar essas informações externas aí para a gente ter um pouco mais de segurança em relação ao que pode acontecer no mercado ou o que pode acontecer aí no próximo ano, tá? Então, a gente faz, né, o planejamento anual ou o planejamento bianual, enfim, e aí depois a gente quebra isso em metas, em ciclos menores, tá? E a gente tá falando ainda de planejamento, ok? O acompanhamento, ele vai ter uma cadência um pouquinho diferente, mas aqui no planejamento, ele também pode ser feito em várias etapas, né? E ter aí tanto esse de escopo um pouco maior, quanto esse de escopo menor, porque aí garante, eu consigo ter um pouco mais de previsibilidade num período mais curto, tá? E aí, quando eu falo desse período mais curto, algumas empresas utilizam tanto a quebra semestral, quanto a quebra quadrimestral e ainda a quebra trimestral, tá? E por que eu não chego aí para a quebra bimestral? Principalmente porque tudo que a gente executa a nível estratégico, ele tem um tempo maior de resposta, né? Quando eu falo do nível operacional, uma correção que eu faço ali na operação, o impacto é imediato. Agora, quando eu falo de estratégia, que é algo que engloba toda a empresa, o impacto demora um pouquinho mais a ser considerado, né? Então, se eu estabeleço planejamentos muito curtos, metas para poucos meses, eu provavelmente não tenho tempo de executar a ação que eu preciso, né? Ou seja, colocar em prática a estratégia que eu planejei e ainda assim coletar já o resultado que essa estratégia implementada gerou, tá? Então, cuidado, né, para não estabelecer também planejamentos muito curtinhos, porque a probabilidade de eu conseguir, ou eu não conseguir implementar de fato, né, aquilo que eu tinha me proposto, ou eu não conseguir medir o resultado daquilo que foi implementado, é muito alto. Então, é bacana aí ter um espaço de tempo que eu consiga tanto implementar quanto coletar, tá? E ainda falando aí de planejamento. Então, planejamento normalmente para o nosso setor ele acaba sendo anual, ou então, né, semestral, quadrimestral, ou assim, no limite, trimestral. Aqui na Tech, no Speed, a gente acaba fazendo planejamento anual, tá? A gente estabeleceu lá uma visão para 5 anos e a gente também tem um planejamento anual. E esse planejamento anual, ele é quebrado em quadrimestres, tá? Então, a gente tem um planejamento anual e tem um planejamento quadrimestral. Esse planejamento quadrimestral, ele é mais curto, né? Ele é um passinho em direção ao planejamento anual. Eu quebro esse planejamento em quadrimestres porque se caso eu tenha pretensão, né? Eu estou ali imaginando
acompanhando a implementação de algumas estratégias para atingir as metas que eu estabeleci para o meu ano. Se caso, no período de 4 meses, eu não estou atingindo, não estou conseguindo atingir os resultados a que eu me propus, eu já consigo fazer uma mudança estratégica, né, do que eu vou implementar, então, para atingir essas metas até o final do ano. Se eu tenho um único planejamento muito grande, anual, e eu só vou conseguir identificar se eu estou atingindo ou não, faltando um mês ou no próprio mês que encerra o planejamento, eu não tenho espaço de manobra, tá? Então, é importante fazer essa quebra, e aí eu ainda reforço aqui no planejamento, justamente para que você consiga acompanhar o que está acontecendo com a implementação daquilo que você imaginou que daria certo, ok? Então, por isso é que a gente tem planejamento anual e planejamento quadrimestral. Fora o planejamento, é extremamente importante, a gente diz que, né, eu falei um pouquinho lá no início, que o planejamento é 50% e a execução é 50%. Aqui a gente pode trocar a palavra execução por acompanhamento, né? Então, é muito importante que a gente faça o planejamento, mas é tão importante quanto que a gente acompanhe a execução desse planejamento. Então, se o planejamento é anual, se o planejamento é quadrimestral, o acompanhamento ele tem que ser num período mais curto, né? Então, a gente faz aí, por exemplo, um acompanhamento mensal, um acompanhamento bimestral em relação ao planejamento estratégico, ok? Eu tenho outros tipos de acompanhamento, né? Acompanhamentos que eu faço com os setores, os acompanhamentos táticos, enfim. Mas em relação ao planejamento estratégico, ele também precisa acontecer. Principalmente porque o planejamento estratégico não é algo que a gente pode fazer lá no início do ano, ou enfim, no fim do ano, engavetar e só descobrir, né, só desengavetar ele novamente quando eu precisar medir para entregar o resultado, tá? Ele precisa estar ali em constante movimento. E planejamento estratégico não é algo escrito na pedra, então é muito importante que ele seja revisitado, que ele seja considerado em todas as ações, em todas as políticas na empresa, inclusive porque ele pode ter várias alterações, né, em relação aos recursos que estão disponíveis, em relação a alguma mudança que aconteceu no mercado, ele precisa acompanhar, ele precisa ser vivo, tá? Então é muito importante esse acompanhamento exatamente por isso, porque ele precisa acompanhar essas mudanças. Dica, não é a meta que se move, ok? Quando a gente estabelece uma meta, é bacana que a gente mantenha essa meta. O que vai mudar é a forma como a gente pode implementar alternativas estratégicas para atingir aquela meta, ok? Não caia no conto do vigário aí de ficar mudando meta porque a gente não está atingindo. A meta, quando ela foi estabelecida, baseada no histórico, baseada no benchmarking, baseada na expectativa dos gestores, ela teve uma razão, a não ser que tenha acontecido alguma coisa extremamente impactante, totalmente fora da previsibilidade e que definitivamente ela ficou fora da casinha, né, para o atingimento por conta de algo muito grande, aí ok, mudar, mas tente não fazer isso porque é uma pegadinha aí, né, que a gente acaba não conseguindo chegar, então a gente vai reduzindo essa meta. Tente observar pelo ponto contrário, tá? Pense em novas alternativas do que pode ser executado para atingir essas metas aí no meio do caminho. Então, em relação ao acompanhamento, né, aqui dentro da TecnoSpeed a gente acaba fazendo um acompanhamento mensal e uma revisão também quadrimestral. Eu falei um pouquinho do planejamento quadrimestral e agora eu tô falando um pouquinho da revisão quadrimestral. Esse planejamento, né, ele se altera de acordo com a revisão, ok? Então, eu faço o acompanhamento do planejamento anual, né, ou seja, quanto eu andei naquele quadrimestre em direção ao meu planejamento anual, em direção às minhas metas anuais. Caso eu não tenha conseguido, não tenha feito realmente, não tenha surtido o efeito necessário, né, aquilo que eu tinha programado, eu replanejo tudo que eu estou fazendo. Se estiver dando resultado, se eu conseguir atingir as metas, né, daquele quadrimestre em direção a esse planejamento anual, então eu só altero provavelmente ali alguma coisa em relação às metas, né, que é o passinho a mais em direção ao final do ano, ok? Então, no final do quadrimestre, eu faço a revisão de tudo que aconteceu naquele quadrimestre, né, e se eu atingir as metas quadrimestrais, entendo se aqueles resultados eles foram suficientes para eu dar um passo em direção às minhas metas anuais. Caso eles tenham sido, eu basicamente altero as metas, né, para que eu consiga dar um outro passo, utilizando boa parte
das estratégias que eu já estou utilizando, ou caso eu tenha tido resultados que não estão me levando em direção às metas anuais, né, ou às metas do planejamento desse período maior, eu então replanejo tudo, ou seja, eu faço um novo planejamento de fato, ok? Então, é essa a importância aí do acompanhamento e do planejamento, ok? E aí a cadência, ela realmente fica condicionada, muitas vezes, à cultura da empresa, à agilidade da empresa, o próprio setor, né, em que a empresa está atuando, se tem muitas mudanças, se não tem. Então, é importante encontrar a cadência perfeita aí, tanto para o planejamento quanto para o acompanhamento da sua organização.